nós vamos falar sobre o reino de Deus que vem. O reino do Senhor está vindo. O Senhor Jesus está vindo para buscar a sua igreja. E a sua igreja somos nós. Amém? O reino de Deus durará para sempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45, que diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Amém? Então você vê que hoje nós vemos muitos reinos na terra, mas haverá um dia que o Senhor irá estabelecer o seu reino na terra. E o reino do Senhor não é como o reino do homem. Você vê que aqui na terra, quando um rei é levantado, um político é levantado, existe corrupções, existe favoritismo aos que têm dinheiro, né? Desigualdade, mas o reino de Deus será um reino de justiça, será um reino eterno, um reino que durará para toda a eternidade, de eternidade e eternidade. Amém? O reino de Deus não precisará de um esforço terreno. Essa profecia é confiável, segura, confiável, tem credibilidade. Se você investir a sua vida nela, você nunca será envergonhado. É um reino eterno. Então, amados, hoje nós estamos buscando esse reino. Nós estamos nos esforçando cada dia mais para herdar a nossa salvação eterna. Para isso, nós estamos sendo instruídos pelo Senhor, que enviou o seu profeta para nos ensinar a buscar um arrependimento verdadeiro, a nos preparar para a gloriosa vinda do Senhor, que está muito próximo. Amém? Para que nós então venhamos ser introduzidos nesse reino. Mas para isso, nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro, nós precisamos andar em santidade, obedecendo a palavra de Deus. Em Daniel 7, versículo 13 e 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciões de dias, e os fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que nunca será destruído. Então, o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino eterno, o seu reino glorioso. Então, o Senhor dominará sobre tudo e sobre todos. Então, o Senhor fará justiça, e o reino de Deus é para aqueles que têm se esforçado para buscar o reino de Deus, aqueles que têm se afastado do pecado, têm andado em santidade, têm tirado seu orgulho, têm tirado tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém? O reino de Deus será possuído por aqueles que são seus, os santos eleitos. Então, o reino de Deus, amados, não é para todos, mas para aqueles que têm se esforçado e vão se esforçar até o último momento, obedecendo o Senhor Jesus. E para nós obedecermos o Senhor, nós temos que nascer de novo. E para nós nascermos de novo, o nosso velho homem, a nossa velha criatura, a nossa natureza do pecado tem que morrer, para que nós venhamos a ser um novo homem, uma nova mulher, à imagem e semelhança de Deus, com os atributos de Deus, com todo o amor que o Senhor tem. Amém?
Daniel capítulo 7, no versículo 22, diz assim: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos seus santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, haverá um tempo quando o Senhor vai estabelecer o seu reino. E nós, amados, nós iremos, pela graça, pela misericórdia, através do sangue de Jesus, herdar esse reino, possuir a vida eterna. Nós receberemos então, como o Senhor Jesus nos prometeu, um corpo glorioso, um corpo semelhante ao dele, para que nós possamos entrar neste reino, porque sangue, carne não pode herdar o reino dos céus. Para nós entrarmos no reino dos céus, não podemos entrar com esse corpo atual, com essa carne que nós temos, mas nós precisamos receber um novo corpo, porque esse nosso corpo, amados, não pode suportar a glória de Deus por causa do pecado. Se um homem visse a face de Deus ou tivesse a possibilidade de ver a glória de Deus com esse corpo, ele morreria instantaneamente. Amém? Porque a glória do Senhor é maravilhosa, é muitíssima grande, poderosa. Amém? O reino de Deus é um lugar de santidade total, justiça total, obediência total, adoração total ao Altíssimo. Então você vê que no céu, no reino de Deus, haverá a plenitude da santidade, porque Deus é santo. Deus, ele é santo 3 vezes. Amém? Então lá será total santidade, total justiça, não haverá injustiça e total obediência. Então, amados, toda a preparação para nós entrarmos no reino de Deus começa aqui na terra. Porque se nós não obedecemos o Senhor, nós estamos em rebelião contra o Altíssimo. E a palavra do Senhor, nós temos que obedecê-la por completo, como está dizendo aqui, totalmente. Porque a palavra de Deus é o melhor para nós. A palavra de Deus, ela nos instrui a herdar o reino de Deus. E a partir do momento que nós não obedecemos, nós então estamos em rebelião, estamos em desacordo. Como que nós vamos viver no reino eterno, que a palavra diz que nós temos que estar em total obediência, se hoje nós concordamos com alguma coisa e discordamos de outro, acha que não é bem assim, eu acho que não deve ser dessa forma, eu acho que uma mentirinha não tem nada a ver, eu acho que uma fofoquinha não tem nada a ver, quer dizer, misturando as coisas que é santa com as coisas profanas. Amém? Então, amados, no tocante às coisas de Deus, não tem parcialidade. Deus quer total obediência, total santidade. Amém? O Senhor não quer te dividir com o diabo, com o mundo, mas o Senhor quer você totalmente para Ele. Amém? E através disso, o Senhor vai te levar para o céu, vai me levar para o céu, por causa da obediência, por causa do nosso morrer, né? Todas as nossas vontades. Nós precisamos morrer todas as nossas vontades que é contra Deus. Amém? E nós precisamos, amados, verdadeiramente nos arrepender e obedecer o Senhor, como está escrito. E nós também temos que adorar o Senhor totalmente, uma adoração verdadeira, amá-lo verdadeiramente. Amém? Daniel 7, no versículo 26 e no versículo 27, diz assim: Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então vai chegar um dia que o Senhor vai trazer o seu reino, e o seu reino será estabelecido na terra. E todos os demais reinos serão destruídos, e todos terão que servir e adorar ao Altíssimo. E quem que vai reinar com o Altíssimo? A palavra vai dizendo que
os santos do Altíssimo. Então você vê quão é importante a santidade, porque no céu seremos chamados os santos do Altíssimo. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos que aprender a obedecer ao Senhor e temos que aprender a viver em santidade, em arrependimento, em adoração, em obediência ao Senhor. Amém? A grandeza desse reino será entregue a vocês que são santos. O reino de Deus é a vitória final e definitiva dos santos crentes quando o inimigo tiver sido destruído. Amém? Então, vai haver um tempo, amados, que os santos de Deus, todos aqueles que viviam em santidade, se separou do pecado e viveu uma vida para Deus, esperando o Messias, aguardando a grande redenção, aguardando a entrada no céu, aguardando o corpo glorioso, em obediência, em santidade, então será a vitória final e definitiva dos santos crentes, aqueles que guardaram a palavra de Deus, aqueles que guardaram os mandamentos, os preceitos do Senhor, a sua palavra. Apocalipse 11:15 diz assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Então o Senhor Jesus passou pela cruz, o Senhor Jesus ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele é Rei dos Reis, Rei de todos os reinos. Amém? O reino de Deus é o cumprimento final e definitivo das promessas de Deus na Bíblia. Então, amados, todas as promessas, de Gênesis até Apocalipse, serão cumpridas. E será a vitória final. Será a grande vitória do Cordeiro, do Cristo Jesus, aquele que foi morto, ressuscitou e vive para todo sempre. E ele prometeu que ressuscitaria aquele que obedecesse a palavra, aquele que morresse por ele, obedecendo, não importa a situação. Amém? E então, amados, será a total vitória dos crentes. Amém? Todo aquele que esperou, todo aquele que deixou sua vontade, deixou seu orgulho, deixou o pecado, se privou dessa vida, deixou de fazer a sua própria vontade nessa terra, então eles reinarão com Cristo, reinarão com Jesus. Olha para você ver que maravilha, amados. Que Deus precioso, que Deus maravilhoso. O Senhor não somente quer salvar a mim, salvar você, mas o Senhor quer estabelecer reinos para nós também. O Senhor Jesus quer que reinamos junto com Ele. Olha para você ver que amor. Então, amados, vai valer muito a pena, amados. Não importa o que nós estejamos que passar nessa terra, mas nós precisamos ser fiel, amados. Vai valer a pena. Por mais que hoje pareça difícil, pareça que é só você que está se esforçando para entrar no céu, mas naquele dia, amados, quando nós entrarmos pela graça, pela misericórdia, nós ficaremos tão felizes, amados, eternamente felizes. Todo sofrimento acabará. Então você vê que no céu, amados, não haverá nenhum motivo para a gente sofrer, para a gente se entristecer, porque será tudo novo, até o corpo nosso será novo. Nós teremos um corpo de glória, um corpo glorioso. E esse corpo, o Senhor diz que é semelhante ao seu. Amém? Prepare-se bem em santidade e justiça para o vindouro reino de Deus. Esta promessa do reino vindouro de Deus deve encorajá-lo e dar-lhe esperança. Não importa a perseguição, os problemas deste mundo. Amém? Então, amados, não importa o que estejamos que passar nessa terra. Vai valer muito a pena, amados. E da mesma forma que aquele que perder a entrada no reino de Deus, às vezes por causa de coisas tão simples, por causa de uma mentira, por amor ao dinheiro, por causa do seu orgulho, por desconcordar da palavra de Deus, por não aceitar a palavra de Deus na totalidade, por não se arrepender verdadeiramente, por não andar de acordo com a palavra de Deus,
Amém, amados? Vai ser um arrependimento sem volta, né? Vai ser um arrependimento que já não vai ter valor para a salvação, porque perdeu a salvação, depois o profeta do Senhor sempre diz que no inferno, amados, são todos arrependidos. Estão todos clamando, Deus, Senhor, dá uma chance novamente para mim voltar e fazer tudo certo. Mas não tem volta mais. Então, hoje é a minha oportunidade, hoje é a sua oportunidade de nós aproveitar essa graça que Deus está derramando sobre a humanidade e nós nos preparar verdadeiramente em arrependimento e santidade, amá-lo, adorá-lo, para que nós, amados, venhamos então naquele grande dia estar junto com Ele, reinando com o Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 18, diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então, essa palavra é tão gloriosa que ela serve também de consolo para nós. Então, quando as coisas estiverem difíceis, quando você estiver passando por alguma dificuldade, então você se consola com essa promessa. Um consola o outro com a promessa da eternidade, com a promessa que tudo aqui vai passar, amados. E não vale a pena a gente querer agradar o homem, agradar o mundo. Não, nós temos que agradar a Deus. Amém? Para que naquele grande dia a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre nós. A profecia do reino vindouro de Deus deve ser cumprida. E se você investir a sua vida nele, você não será envergonhado. Ancore a sua vida nele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que... Shalom, irmã Aparecida, aleluia. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Então, olha para você ver que promessa maravilhosa. Então você vê, amados, que não é em vão, nada é em vão. Você vê que desde a época dos discípulos, quando eles começaram a entender que o Senhor voltaria para buscar os santos, eles já começaram a andar em santidade, a andar em arrependimento, em obediência à palavra de Deus. Então, muitos deles, a igreja de Corinto, todas aquelas igrejas que esperaram o Senhor, eles já dormiram no Senhor. Mas você vê que mesmo eles estando mortos em Cristo, a promessa continua. Amém? Então você vê que, por exemplo, se nós que perdemos algum familiar, né, e ele estava em santidade e justiça, buscando o Senhor, eles estão reservados para o grande dia. Então, quando o Senhor voltar e o arcanjo tocar a trombeta, eles vão ressuscitar, amados. E nós vamos estar lá vendo tudo, vendo a ressurreição deles. E a palavra diz assim: depois, se nós estivermos vivos nesse dia, nós seremos transformados. E nós receberemos então um corpo glorioso, um corpo de glória. Amém? Então será muito maravilhoso, amados. Então vale a pena, amados. Então nós não estamos falando de coisas perecíveis, de coisas corruptíveis, mas nós estamos falando da nossa alma. Dentro de mim e dentro de você tem uma alma. E essa alma, o seu espírito, ele é eterno. Amém?
o nosso corpo, ele vai se acabando, ele vai envelhecendo e com o tempo você vê que ele vai, cada dia que vai passando, na verdade, o nosso corpo vai morrendo, não é verdade? Mas existe dentro de nós o quê? Uma alma, existe um espírito e esse é eterno. E esse espírito, se nós estivermos em santidade e justiça, nós vamos voltar para o nosso Deus. Porque a palavra não diz que o Senhor nos soprou a vida em nós, o espírito em nós. Então a Bíblia diz o que? O corpo volta a ser terra, porque você vê que quando a gente morre, a gente é enterrado, não é verdade? Então o corpo volta à sua origem, que é terra. E o espírito vai voltar à sua origem. Qual que é a nossa origem? É Deus. Mas para isso, amados, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos buscar o Senhor em justiça, em santidade. Porque esse mundo é ilusório. A vida nessa terra passa muito rápido. Você vê que ontem mesmo nós começamos o 2025 e nós já estamos no mês 3 e nós já estamos indo para o mês 4. Daqui a pouco vem 2026, quer dizer, não para. Está passando muito rápido. Amém? Então nós precisamos, amados, no poderoso nome de Jesus, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos estar com o Senhor para toda a eternidade. Aí sim nós estaremos seguros. Aqui é uma passagem. Aqui tudo passa muito rápido. Amém? Então nós precisamos, amados, no glorioso nome de Jesus, nós precisamos buscar a face de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, amados, no poderoso nome de Jesus, estar cada dia mais próximo de Deus, buscando ao Senhor, para que naquele grande dia nós possamos então herdar o reino de Deus. Amém? Não importa a dificuldade que nós passamos nessa terra. O que importa, amados, é que se nós investir a nossa vida, se nós nos separarmos deste mundo, em breve nós estaremos com o Senhor. Amém? Porque o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E muito em breve nós estaremos com o Rei. Amém, amados? Deus abençoe a todos.